crianças, eu sou a tia Nayara e hoje nós vamos aprender uma lição muito legal da nossa revista. É a lição de número 7 e o título diz: Você é legal ou você é implicante? Quero ver, hein? Mas antes, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui a foto desses bebezinhos. Eles não são fofos? Olha o sorrisinho, olha a boquinha e olha o narizinho. Eles não são muito lindos? Ah, vocês também já foram bebezinhos assim, sabia? E eu tenho certeza que a mãe de vocês ficou muito feliz quando vocês nasceram. Mas acontece, crianças, que tem mulheres que não conseguem ter um bebezinho, mesmo elas querendo muito, elas não conseguem engravidar. Igualzinho a personagem da nossa história de hoje. Pois é, a personagem da nossa história de hoje, ela ficava tão triste, mas tão triste, mas tão triste, porque ela não conseguia ter um bebezinho, que ela chegava a chorar. Sabia disso? E o nome dela era Ana. Vamos repetir? Ana. Muito bem. Ana, ela era casada com um moço que se chamava Eucana. Vamos repetir de novo? Eucana. Muito bem. Eucana era um homem muito temente a Deus e ele amava muito a sua esposa Ana. Só que isso não era o suficiente para Ana, porque Ana queria muito ter um filho, mas ela não tinha. Por isso que ela não era completamente feliz. E para piorar, ai meu Deus, tinha a Penina. A Penina era outra mulher de Eucana. E ao contrário de Ana, Penina tinha muitos filhos. E ela não perdia a oportunidade de implicar com Ana. Toda vez que Ana passava, ela começava a rir de Ana. Ela ficava: eu tenho filhos, você não tem. Que coisa feia. Será que Deus se agradava de Penina? Tenho certeza que não. Mas acontece, crianças, que mesmo hoje tem muitas pessoas que agem assim, sabia? Muitas pessoas que porque elas têm um brinquedo novo, elas ficam rindo do amigo que não tem um brinquedo. Tem crianças que ficam implicando com o amigo porque ele não tem um sapato novo, porque ele não tem uma mochila nova, ou implicam com o amigo por causa do cabelo, por causa do tom de pele e até mesmo da onde o amigo mora, sabia disso? E você? Você age assim? Lembre-se que Deus não gosta disso quando a gente implica com um amigo, então não pode fazer isso, tá bom? A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz lá no livro de 1 Samuel que todo ano Ana e o seu esposo Eucana iam para o templo para adorar a Deus. E Penina ia junto com eles. Penina não perdia a oportunidade de ficar implicando com Ana. E ficava implicando. E Ana chorou tanto, gente, que ela perdeu até a fome. E ela não conseguiu comer. O seu esposo, Eucana, ficava só observando. E ele ficava pensando: puxa vida, eu sou um marido tão bom para Ana. Por que será que ela fica triste? E Ana, nesse dia, ela tomou uma decisão. Ela não respondeu Penina, ela não falou nada para o seu marido. Sabe o que ela fez? Ela foi lá para o templo e ela foi falar com o único que poderia fazer alguma coisa por ela. E sabe quem era? Deus. Deus, ela sabia que Deus era o único que poderia ajudá-la. E Penina foi lá, dobrou os seus joelhos no templo e começou a orar, mesmo chorando muito. E ela orava e ela pedia: Deus, eu quero um filho, Deus. E ela orava baixinho e só os seus lábios se mexiam. Lá nesse templo havia um sacerdote e o nome dele era Eli. Eli, quando viu Ana falando baixinho, só resmungando, pensou que Ana estava bêbada. Isso mesmo. E o senhor Eli correu para dar uma bronca em Ana. E quando chegou lá para falar com ela, Ana contou a história e falou por que ela estava chorando. Na mesma hora, o senhor Eli
abençoou a vida de Ana e disse que Deus ele iria conceder o que estava no coração dela. Ana, muito feliz, saiu de lá confiante, com muita fé, porque ela sabia que ela tinha falado com Deus e ela sabia que Deus iria responder a oração dela. E passado um tempo, sabe o que aconteceu? Isso mesmo! O Senhor concedeu um filho a Ana e ela teve um filho e pôs o nome dele de Samuel. Olha que lindo! Olha a Ana toda feliz porque Deus atendeu as orações dela. E Ana, ela cumpriu a promessa que ela tinha feito com Deus. Lá no momento que ela estava no templo orando, Ana falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu lhe darei ele para que ele trabalhe no templo para o Senhor. E Ana fez isso. Ana levou Samuel ainda pequenininho para o templo e Samuel cresceu e trabalhou no templo. A Bíblia diz que Samuel se tornou um homem forte, temente a Deus e um profeta, e que Deus amava muito a sua vida. Viu só, crianças? Ana tomou uma atitude muito legal. Ela fez a escolha certa. Ela não respondeu Penina. Ela não ficou respondendo as pessoas que olhavam ela de cara feia. A única coisa que ela fez foi orar para Deus, pedindo para que Deus concedesse aquilo que estava no coração dela. Você também pode ser abençoado por Deus. É só você orar e pedir para que Deus te abençoe, que Deus vai abençoar a sua vida. E não acabou por aí, não. Deus ficou muito feliz porque Ana cumpriu a promessa dela. Além disso, Ana levou Samuel para o templo e Deus, ele deu mais 3 meninos e mais 2 meninas para Ana. Isso mesmo, Ana teve mais outros filhos além de Samuel. Viu só? Quando a gente entrega todos os nossos problemas na mão do Senhor, Ele nos abençoa, Ele ouve a nossa oração e Ele nos abençoa muito mais do que aquilo que a gente pede ou daquilo que a gente pensa. Por isso, nós vamos falar o versículo que está lá em Salmos 37:1. E esse versículo nós vamos esconder no nosso coração. E ele diz assim: não se aborreça por causa dos maus. Vamos repetir comigo no 3? Vamos lá. 1, 2, 3. Não se aborreça por causa dos maus. Salmos 37:1. Essa foi a nossa história de hoje. Amém? Um beijo, até a próxima. Tchau! Olá, crianças! Aqui quem fala com vocês é a professora Renata Santana. Eu estou trazendo a aula da classe de 9 a 11 anos, a lição 7, que fala que a nossa vida é o altar de Deus. Já pegou sua revista aí? Vai lá rapidinho, pega a sua revista para a gente acompanhar essa lição. Vai lá, enquanto isso, eu vou apontar para vocês aqui o nosso texto áureo. Você pode repetir comigo? Acompanha na sua revista e repita aí comigo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Onde é que está escrito isso? 6:33. Jesus falou essa palavra para um monte de gente que estava muito preocupado com as demandas da vida, né? Queria saber como é que ia dar conta de comer, de beber, de vestir. E aí Jesus falou essas coisas. Vocês estão preocupados com essas coisas? Não se preocupe com essas coisas. Se preocupe em primeiro buscar o meu reino e a sua justiça. Porque o que vocês vão ter que comer, que vestir, que beber, fica tranquilo, porque Deus vai providenciar tudo. E esse textuário está na nossa lição 7, porque vem falar da reconstrução do templo de Israel. Vocês lembram o que aconteceu com o povo de Israel porque desobedeceu a Deus? Porque desobedeceu a Deus, adorou outros deuses, fez um monte de coisa que não agradava o Senhor. O que aconteceu com eles? Foram levados cativos, como escravos, para a Babilônia. E lá na Babilônia eles ficaram muitos anos.
Só que o tempo do castigo de Deus já estava acabando. E aconteceu do Senhor querer que o seu povo retornasse. E essa história está no livro de Esdras, que está aqui na Bíblia. Você sabe onde está o livro de Esdras? O livro de Esdras está coladinho no livro de Neemias. Eu recomendo você que está com bastante tempo em casa para ler o livro de Esdras e Neemias, que fala da reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. E nessa história aqui, um homem chamado Zorobabel, ele é enviado pelo rei da Pérsia, o rei Ciro, para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo que tinha sido totalmente destruído na época da invasão. E ele volta levando com ele muitos utensílios que tinham sido roubados na época da invasão de Jerusalém. Ele leva os pratos, os talheres de ouro, os castiçais, e ele volta com isso tudo. Mas quando chega na cidade de Jerusalém, e muitas das pessoas que ainda estavam escravas naquela época, eles chegam lá, realmente está tudo destruído. Toda a terra estava desolada, o templo destruído, o muro estava destruído, e aí eles vão reconstruir tudo isso. Mas, gente, sabe o que é legal? Que assim que eles chegam, antes de começar qualquer obra, dizem Esdras que eles levantaram um altar ao Senhor. E percebe que o título da revista fala sobre isso? Que nós somos o altar de Deus? Eles levantam um altar. E a Bíblia ainda fala que eles ficaram com medo, porque estavam com medo do povo que estava morando naquela terra, que podia atacar eles, podia se voltar contra eles, mas ainda assim eles foram lá, prepararam e levantaram esse altar a Deus, agradecendo, sacrificando naquele altar. Mas se a gente parar para pensar que hoje nós somos o altar de Deus, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você tem colocado o que sobre a sua vida? Você é o altar de Deus. Qual tem sido o sacrifício que você tem oferecido a Deus? Ou melhor, o que você tem oferecido a Deus tem agradado a Ele? Porque o altar servia para colocar a oferta em cima, né? Normalmente um animal, e aquele animal era oferecido a Deus pedindo perdão pelos pecados, ou então era uma oferta de gratidão. E eu pergunto para você, o que você tem oferecido a Deus, já que hoje você é o altar do Senhor? Será que você tem dado a Deus o seu melhor? Será que você tem dado a Deus as melhores palavras? E seus pensamentos? Você tem dado bons pensamentos? Deus, quando olha para você, será que Ele vê os seus pensamentos e Ele se alegra com os seus pensamentos? E as coisas que você faz quando ninguém está vendo? Quando Deus olha, é algo que realmente agrada a Ele? Porque diz a Bíblia que o cheiro do incenso, do sacrifício que era oferecido no altar, subia como um aroma agradável ao Senhor. Será que o Senhor tem visto algo de agradável na sua vida? Como está o relacionamento seu com seus pais, hein? Nesses dias dentro de casa que não pode sair, que vocês têm que ficar o tempo todo juntinhos, será que você tem tido atitudes, tem tido uma fala, um comportamento que realmente Deus olha e fala, realmente esse é um altar de adoração ao meu nome? Deus pode ver isso na sua vida? Pois então, o altar era muito importante por isso, porque falava da devoção, do desejo de fazer o melhor para Deus. E sendo você o altar de Deus, você tem que oferecer o melhor para Ele, não é verdade? Mas tem mais uma coisa, eles levantaram o altar e logo foram fazer o fundamento, né? Construir a estrutura da base do templo que seria reerguido. E aí, isso fala também para a nossa vida, porque quando eles fizeram esse fundamento, quando eles fizeram os alicerces do templo, diz que naquele dia os antigos choraram alto e os mais novos gritavam de alegria. E Esdras vem contar que era uma mistura de gente gritando e chorando, que era um barulho tão grande que de longe dava para ouvir aquilo. Você imagina uma multidão de pessoas, uns rindo e outros chorando, a confusão que não foi. Quer dizer, confusão boa, né? Que não era bem uma confusão, mas um barulho bom.
Só que por que uns estavam chorando e os outros estavam rindo? Os mais velhos choravam porque eles se lembravam de tudo que eles tiveram a oportunidade de usufruir, de viver na terra de Jerusalém, da beleza que era o templo que eles tinham, o templo que foi construído por Salomão, um templo com muitas coisas de ouro, com muitas paredes todas trabalhadas, com muitas coisas lindas. E esse templo foi destruído por causa do quê? Por causa do pecado de Israel, que resolveu adorar outros deuses. E os velhos se lembravam desse templo de Salomão, como era lindo. E quando viram que tinham perdido tudo aquilo, eles começaram a chorar muito alto. Enquanto que os novos, que não conheciam o templo de Salomão, estavam muito felizes por ter a oportunidade de reerguer o templo. E aí eu pergunto para você, o que você está construindo na sua vida? O que você está fazendo para que lá no futuro você venha rir ou chorar? Porque os idosos estavam chorando daquilo que eles tinham perdido. Eles tiveram a oportunidade de ter um templo maravilhoso, uma cidade maravilhosa, mas porque escolheram pecar, perderam tudo. Os mais novos estavam celebrando, sorrindo, porque tinham a oportunidade de oferecer algo maravilhoso para Deus. Então, e você? O que você vai rir ou chorar no seu futuro? Se hoje você fizer coisas boas e agradar ao Senhor, se o seu alicerce for bom, se a base da sua vida for sólida e agradar ao Senhor, com certeza você vai ter um futuro de muita alegria. Agora, se as coisas que você faz não agradam a Deus, aí lembra daquela história da casa da rocha e da casa na areia? Não vai ser um bom futuro, né? Então, invista em coisas boas para a sua vida. Invista em ter bons relacionamentos, em ser obediente aos seus pais, em estudar mesmo num tempo em que você não está indo à escola, se dedicar aos estudos, em ver coisas boas pela internet, em acompanhar boas programações, em vez de estar fazendo bobagem ou alguma coisa escondida, ou estar falando coisas, usando palavras que desagradam a Deus. E aí, desagradar a Deus, o livro de Esdras também vem contar que naquela época, quando eles começaram a fazer a obra do templo, uns homens vieram se dizendo, todo amiguinhos deles, olha o que vocês estão fazendo, nós viemos aqui para ver se vocês precisavam de alguma ajuda. Só que as pessoas que estavam ali eram muito espertas. Elas já sabiam que tinham muita diferença entre quem servia a Deus e quem não servia a Deus. E aqueles homens liderados por Zorobabel falaram, olha, não queremos a ajuda de vocês. Nós somos o povo de Deus, nós vamos trabalhar aqui, não precisamos da ajuda de vocês. Sabe o que aconteceu? Não demorou muito e aquelas mesmas pessoas que se ofereceram toda animadinha para ser amiguinho deles, para ajudar na obra, se voltaram contra eles, porque na verdade o que eles queriam é impedir a construção do templo do Senhor. Fica ligado nisso, porque muitas vezes aquele que se parece tão seu amiguinho, que faz tudo legal, que você acha tão bacana, se não for uma pessoa de Deus, não serve para você. Mas professora, como é que eu sei isso? Muito simples. Sabe aquele colega que fala um monte de coisa que você sabe que entristece a Deus? Sabe aquele amigo, aquela amiga da escola que vê coisas, que te mostra coisas que você sabe que a sua mãe e seu pai ninguém pode saber porque se vir vai ficar muito aborrecido com você? Essas pessoas não servem para ser suas amigas, porque na verdade essas pessoas não querem o seu bem, porque ela não quer que você sirva a Deus. No momento em que você começar a fazer as coisas que agradam a Deus, você pode ter certeza, essas pessoas imediatamente vão se afastar de você e até falar mal de você, e até fazer comentários ruins sobre você. Então é uma coisa que tem que ficar esperta, porque esses homens entendiam perfeitamente que aqueles que se diziam muito legais, muito amigos, na verdade não estavam querendo o bem deles. Na verdade, queriam que eles esquecessem mais a Deus e que eles não tivessem a oportunidade de construir o templo. Então não esqueça isso. Você é o altar de Deus. Sobre a sua vida tem que ter as coisas melhores. As suas companhias têm que ser as melhores companhias. Aquilo que você faz tem que ser para agradar a Deus. É só você pensar.
o que eu estou fazendo aqui, meu pai e minha mãe podem saber? Minha professora de escola bíblica pode saber? Um adulto pode ver e ficar satisfeito? Ah, se não pode, se uma outra pessoa ver e não ficar satisfeito, quanto mais Deus, hein? Será que Deus vai ficar satisfeito? Quando você toma uma atitude, do jeito que eu falei com meu pai, do jeito que eu falei com a minha mãe, a maneira como eu tratei meu irmão, o jeito que eu tratei o gato da casa, será que Deus vai se alegrar com isso? É só você parar para pensar. Porque se a sua vida é o altar de Deus, você tem que oferecer da sua vida o melhor para agradar a Ele. Lembrando que quando você agrada a Deus, tudo de bom acontece para você. Quando Deus fica satisfeito com você, tudo na sua vida vai bem. E aí nós voltamos ao nosso texto áureo. Busque, pois, em primeiro lugar o quê? A internet? Dormir o tempo todo, ficar de preguiça, fazer malcriação, fazer qualquer coisa que me dê na telha? Não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que vai beneficiar o outro, aquilo que é justo. E todas as coisas que você precisa, o Senhor vai estar cuidando por você. Então que fique isso no seu coração, que você guarde isso no seu coração, que o seu coração seja a morada de Deus, que a sua vida seja para glorificar a Deus e que se você ainda não teve oportunidade de dedicar a sua vida a Deus, que você faça uma oração ao Senhor, pedindo a Ele: Senhor, eu quero que a minha vida seja o seu altar. Eu quero te oferecer o melhor. Eu reconheço que eu sou falho, que nem sempre eu faço as coisas do jeito que deveria ser, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e que Jesus venha morar no meu coração, venha me limpar de todo o pecado e venha me ajudar a ser um altar que adore o nome do Senhor, que todas as pessoas olhando para mim possam dizer: realmente esse menino é diferente, essa menina é diferente. Por quê? Porque você vai estar glorificando o nome do Senhor. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, aproveita esse momento, faça uma oração. É só você pedir: Senhor Jesus, vem morar no meu coração e me ajude a agradar a Deus e fazer a vontade dele. E a partir desse momento, Jesus vai ter o domínio da sua vida e tudo que você fizer vai ser para glorificar o nome do Senhor. Acredita nisso? Eu acredito e sei que pessoas que tomam essa decisão, com certeza na vida delas tudo vai bem, porque é uma promessa de que quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas da sua vida são acrescentadas. Um beijo grande para você, continue estudando a Bíblia, separe um tempo para orar, separe um tempo para ler a Bíblia e aproveita isso que você aprendeu hoje e coloque em prática com alguém. Você já contou essa história da Bíblia para algum colega seu? Você já está grandinho, já pode fazer isso. Então vai lá, lê o livro de Esdras e Neemias, vai ver que história legal que tem ali e aproveita isso para contar para alguém que ainda não conhece a palavra de Deus. Aí sim você vai estar sendo um altar que realmente o Senhor tem prazer em ver, tá bom? Beijo grande e até a próxima aula.